E aí pessoal, hoje vamos dar início à nossa primeira aula para o cálculo do deslocamento em estruturas isostáticas. Bem, hoje, como é nossa primeira aula, eu trouxe aqui essa fórmula gigante, que é o princípio dos trabalhos virtuais, e vamos destrinchar um pouco essa fórmula, pois precisamos ter bastante conhecimento dela quando vamos calcular os deslocamentos verticais ou horizontais e até mesmo a rotação global. Bem, para conhecer essa fórmula, eu trouxe aqui tudo bem detalhado para saber a influência de cada parcela dessa fórmula. Ou seja, nós temos as influências das cargas na estrutura, temos a influência da temperatura na estrutura e temos a influência dos defeitos de cortes. O que isso quer dizer? Quer dizer que nas cargas nós temos a influência do esforço normal na estrutura, que uma carga pode provocar nessa estrutura. Temos a influência do cortante para as cargas, ou seja, o cortante que está sendo provocado na estrutura, e o momento, que é o momento provocado na estrutura devido à influência das cargas. Tudo isso aqui depende da influência das cargas, ou seja, nós vamos ter uma normal do virtual e uma normal do real. Nós vamos ter um cortante do virtual e um cortante do real, e um momento do virtual e um momento do real. Ah, mas o que é o momento do real? O que é o momento do virtual? Mais para frente nós vamos ver que para esse tipo de cálculo nós vamos precisar calcular um diagrama que é o real, que é o da nossa estrutura, e um virtual, que nos auxilia para calcular o deslocamento. E aqui na influência da temperatura, nós temos alfa, que é um coeficiente de temperatura que geralmente é dado, as diferenças de temperatura inicial e final, e a normal do virtual e o momento do virtual. Bem assim para defeitos de cortes, que nos dá o somatório do normal do virtual com a variação de cortes, dos defeitos de cortes. Bem, conhecido essa tabela, nós vamos aqui para o exercício. Conhecido a fórmula, nós vamos aqui para essa tabela. O que é essa tabela? Essa tabela ela vai nos auxiliar no cálculo dos deslocamentos. Por exemplo, cada figura dessa representa o que está tendo nos nossos diagramas. Por exemplo, posso ter no meu diagrama do momento, posso ter um triângulo para o real, e para o virtual também posso ter um triângulo. Mais para frente eu vou mostrar como utilizar essa tabela, mas é bom a gente já ir conhecendo ela para saber como utilizar mais para frente. É importante saber de início que nós vamos precisar fazer a ligação entre as figuras do gráfico do real com a figura do gráfico do virtual e encontrar a fórmula que vai representar essas duas figuras para esses gráficos. Eu trouxe aqui agora um exercício que temos aqui o diagrama do real, do normal, cortante e momento para essa estrutura. Essa estrutura foi calculada na nossa aula 2. Eu vou deixar um link aqui. Se você não sabe como calcular esses cortantes, esse normal e esse momento, na nossa aula 2 eu ensino como calcular tudo isso aqui para essa estrutura. Então já sabemos dos cálculos do cortante, do momento e do normal para essa estrutura. Vamos para o virtual. Bem, o que é o virtual? O virtual é um diagrama que nos auxilia, ou seja, nos auxilia a calcular o deslocamento no ponto em que queremos. Aqui nos dados do exercício, eu estou pedindo o deslocamento vertical no ponto C. Onde é o ponto C? Aqui é o ponto C. Eu quero saber o quanto essa estrutura se desloca verticalmente com esse esforço dessa carga distribuída em cima dessa estrutura. Ou seja, eu quero saber a distância, a quantidade do deslocamento dessa estrutura. E aqui nós temos dados que vamos utilizar tudo no nosso exercício.
o modo de elasticidade, a inércia, a área da seção transversal. Esses aqui a gente encontra nos exercícios. Bem, como calcular o diagrama do virtual? O diagrama do virtual basicamente nos diz o que? Eu vou pegar a estrutura anterior, tá aqui, vou retirar todas as cargas, todas as forças que tiver sobre ela, e vou pegar apenas a estrutura em si. Se você está vendo, tem uma estrutura em si sem as cargas, que aqui esse em vermelho está representando a resultante para a carga distribuída. Então pego só a estrutura pura, sem carga, sem força, sem nenhum tipo de... Pego a estrutura e os apoios referentes a ela, trago para cá. Como você pode ver, tem aqui a mesma estrutura, sem os apoios, com os apoios e sem as cargas. Então nós vamos fazer o que? Eu pedi o deslocamento vertical no ponto C. O que seria o deslocamento vertical? Seria nesse ponto, no ponto C. Então a gente vai colocar uma força unitária no ponto C, sem unidade de medida. Isso aqui é super importante, pessoal. Porque é do método de resolver essa estrutura. Então, se você está pedindo um deslocamento no ponto C, coloque uma força vertical no ponto C. Se eu pedisse um deslocamento horizontal no ponto C, eu teria que colocar uma força horizontal no ponto C. Entendeu? Simples. Deslocamento no ponto B, vertical no ponto B. Tiro esse aqui, que está no ponto C, e boto no ponto B. Deslocamento vertical no ponto A. Tiro esse daqui, tiro o daqui, boto no ponto A. Pediu deslocamento no tal ponto, vertical ou horizontal, você vai botar a força unitária, seja ela vertical ou horizontal, de acordo com o que você está pedindo no exercício. E agora o que é que eu faço? Agora eu vou calcular os esforços para essas estruturas. Para essa estrutura, os esforços como se eu estivesse calculando normal, uma estrutura qualquer. Agora, primeiro a gente vai aqui encontrar nossas reações de apoio, que é AY, AX e BY. Como você pode ver, continua tudo como antes, tudo normal. Você vai calcular o diagrama do virtual dessa forma. Já estamos calculando. Vamos começar calculando o somatório das forças horizontais, o somatório das forças verticais, o somatório do momento no ponto A igual a zero. No ponto A, porque é onde temos mais incógnitas, onde conseguimos eliminar mais incógnitas. Então vamos ter na horizontal apenas AX igual a zero. Na vertical vamos ter AY menos 1 mais BY igual a zero. E o momento no ponto A, nós vamos ter menos 1 vezes a distância, que é 3, mais BY vezes a distância, que é 6. Tudo isso igual a zero. Agora, calculando aqui, vamos deixar o valor para BY, onde nós temos que BY vai ser igual a menos 3 dividido por 6, 0,5. Como sabemos que a força não tem unidade de medida, o nosso BY também não tem unidade de medida para força. Por que não tem? Porque se você notar, essa força unitária ela é adimensional. É importante saber disso também, que essa força é adimensional. E substituindo aqui, nós vamos ter que a Y é igual a 0,5 também. Pronto. Agora vamos selecionar nossas seções. Chamar aqui de seção 1, seção 2, seção 3 e seção 4. Podemos agora calcular nosso diagrama para normal, cortante e momento. Na nossa seção 1, nós vamos ter à esquerda, nós vamos ter o que? O corte, a estrutura, temos a Y
e AX, e uma distância de 0 metros. Aqui uma distância de 0 metros. Podemos agora calcular nosso normal, cortante e momento. Quem é nossa normal? Toda força que tem a direção do eixo. Nós aqui só temos AX na direção do eixo, como está entrando no eixo é negativo. Então menos AX. Cortante, toda força que corta o eixo. Cortando o eixo aqui nós temos AY. De baixo para cima, à esquerda, consideramos positivo. Então vamos ter o próprio AY. E o momento seria AY vezes a distância. Como a distância é 0, o momento aqui nós vamos ter 0x vezes metros. Por que essa unidade de x metros? Porque a força é adimensional, porém a distância está em metros. O que o momento nos dá? O momento nos fala aqui é uma força vezes uma distância. Por exemplo, se a força fosse em newton, seria newton vezes metro. Se fosse quilonewton, quilonewton vezes metro. Porém, nossa força é adimensional, mas temos a distância de metros em metros. Então, a força, substituindo aqui por x, uma força qualquer, vezes metros, que sim, tem a dimensão de metros. Então, substituindo aqui, a y vai ser igual a 0,5. Aqui a gente não tem unidade. E em cima, 0. Também não tem unidade. Agora, S2. Nosso S2 pela esquerda, nós vamos ter a estrutura. Nós vamos ter AY, AX e uma distância de 3 metros. Podemos agora calcular a nossa normal, nosso cortante e o nosso momento. Para a nossa normal, toda a força que tem a direção do eixo. Aqui nós temos na direção do eixo apenas AY, como está entrando no eixo, continua menos AX, desculpa. E cortando o eixo, continuamos com AY positivo, porque está de baixo para cima e estamos calculando à esquerda. Já nosso momento agora vai ser o AY vezes a distância, está no sentido positivo. Então, AY vezes 3, que é a distância. Aqui nós vamos ter 0, aqui 0,5, sem unidade. E aqui nós vamos ter AY vezes a distância. AY foi 0,5 vezes 3, 1,5. Então vamos ter 1,5x metros. Agora vamos calcular nosso S4 pela direita. O que temos em S4 pela direita? O corte, a estrutura, e temos apenas BY e uma distância de 0 metros. Podemos agora calcular a nossa normal, cortante e momento. Para normal, toda força que tem a direção do eixo. Não temos ninguém na direção do eixo, logo 0. Cortante, toda força que corta o eixo. Analisando a direita, de baixo para cima, temos que negativo, menos BY. E o momento seria BY vezes a distância, porém a distância é 0, então 0x metros. E substituindo aqui, nós vamos ter aqui menos BY menos 0,5. E por último, vamos analisar nosso S3 pela direita. Em S3 pela direita, nós vamos ter aqui nosso corte, nossa estrutura. Temos apenas BY à direita de S3 e agora temos uma distância de 3 metros. Podemos calcular nossa normal, cortante e momento.
Normal, toda força que tem a direção do eixo. Quem nós temos na direção do eixo? Ninguém, então 0. Cortante, toda força que corta o eixo. Temos BY cortando o eixo, formando um ângulo de 90 graus com a estrutura. Então, temos aqui a direita de baixo para cima é negativo, então menos BY. E temos o momento, agora temos uma distância, que é diferente de 0. Então temos BY, está provocando um momento positivo, vezes a distância, que é 3. Então substituindo aqui, BY é 0,5 vezes 3, 1,5 x metros. E o BY substituindo aqui vai ficar igual a menos 0,5, adimensional. Pronto, calculado aqui nossas seções, vamos substituir os valores e desenhar nosso diagrama. Lembrando mais uma vez que para calcular o virtual, a gente coloca uma força unitária adimensional no ponto em que estamos calculando o nosso deslocamento. Simples assim. Agora vamos desenhar nosso diagrama. Quem foi nosso normal? E aqui nossa normal foi toda 0, então praticamente não temos o que calcular. O cortante em S1 foi 0,5, 0,5. Em S2 continuou 0,5, então veio constante. Então aqui nós temos 0,5. Em S3 foi para menos 0,5, menos 0,5. E em S4 continuou menos 0,5. Então nós temos aqui menos 0,5. Negativo, positivo. E o nosso momento em S1 foi 0, em S2 e S3 foi 1,5, então foi positivo 1,5 aqui, e em S4 0. Então está aqui calculado nossos diagramas, lembrando que aqui é positivo, aqui positivo. Então nós vamos aqui visualizar nosso diagrama para o momento, cortante e para a normal. Pronto. Agora o que é que nós vamos fazer? Como eu falei que a gente utilizar aquela tabela, nós vamos comparar nossos diagramas do real com o virtual e ver sua parcela lá no princípio dos trabalhos virtuais. Lembrando que o nosso exercício ele não deu dado de temperatura, ou seja, essa parcela da nossa fórmula já está eliminada. Por quê? Porque nós não temos dados de temperatura para esse exercício. Bem assim para defeitos de cortes, não temos dados de defeito de cortes. Então a nossa parcela para defeito de corte também podemos já eliminar. Ou seja, nós só vamos trabalhar com essa parcela da fórmula. Bem, nossa normal, virtual e real nós vimos que deu 0. Então, já podemos eliminar essa parte, mas ainda assim vamos calcular. O cortante nós vamos jogar lá na fórmula, lá na tabela, nessa tabela. E comparar os nossos desenhos que deu no gráfico do cortante, tanto para o normal quanto para o virtual. E bem assim o momento. Vamos comparar na tabela as figuras que tivemos tanto para o virtual quanto para o real. E jogar a fórmula e achar os valores dos deslocamentos. Lembrando que aqui tem detalhes importantes a serem seguidos, sempre prestando bem atenção. Então, já sabendo disso, podemos partir para o cálculo do deslocamento. Então, pessoal, sabendo aqui dos nossos diagramas e vendo que nossa normal, tanto para o real quanto para o virtual, deu tudo 0, podemos aqui ainda eliminar essa parcela da nossa
da nossa fórmula, já que eliminamos a parcela da temperatura, porque não temos dado de temperatura, e já eliminamos a parcela do corte, defeito de corte, porque não temos dado de defeito de cortes. Ou seja, mais uma parcela da nossa estrutura, da nossa fórmula, já eliminamos, por conta dos diagramas. Agora, visualizando aqui novamente, nos diagramas aqui do real e do virtual para o cortante, nós temos o que? Um triângulo, um outro triângulo, e aqui nós temos um retângulo e um outro retângulo. Aqui no cortante nós temos duas figuras. Na metade da estrutura temos um triângulo, na outra metade um triângulo. Aqui nós temos um retângulo e um retângulo. O que vamos fazer agora? Nós vamos primeiro ver o que nós temos e deixar aqui separado para facilitar. Então, para o cortante nós vamos ter triângulo com retângulo. Então, na primeira parte da estrutura nós vamos ter um triângulo com um retângulo. Aí nós temos que analisar o que? Os dois estão acima do eixo. O eixo é nossa estrutura. Os dois estão acima do eixo? Estão, porque nós estamos analisando só esse primeiro retângulo com esse primeiro triângulo. Os dois estão acima do eixo. Logo, nós consideramos positivo. Vou botar aqui os dois triângulo com retângulo acima, positivo. Ainda no cortante, nós vamos ter o que? Ainda no cortante nós vamos ter aqui a outra parcela, que é o outro triângulo, que está para baixo, e o outro retângulo que está para baixo. Então, ainda aqui no cortante nós temos um triângulo que está embaixo e um retângulo que está embaixo. Aí voltamos aqui à análise. Os dois estão abaixo do eixo? Estão abaixo do eixo. Então nós vamos considerar o que? Positivo. Ah, não entendi. Não entendeu? Volto. Por que você está considerando positivo se os valores são negativos? Porque aqui os valores não importam. O que importa aqui é se os dois estão abaixo ou acima do seu eixo. Se por exemplo, esse estivesse abaixo do eixo, o triângulo estivesse abaixo do eixo da estrutura, e esse retângulo estivesse acima, aí sim consideraríamos negativo, e vice-versa. Então o que importa aqui não é o sinal, se é negativo ou se é positivo. O que importa é se eles estão abaixo do eixo ou acima do eixo. Se os dois estiverem acima, positivo. Se os dois estiverem abaixo, positivo. Se um dos dois estiver acima, um dos dois estiver abaixo, aí a gente já considera negativo. Então, importante saber disso. Então, positivo. E para o nosso ponto, nós vamos ter o que? Que aqui nós já vamos analisar a estrutura como um todo. Nós vamos ter uma parábola gigante, uma parábola que vai dar a estrutura toda, que está abaixo do eixo. Então nós temos aqui uma parábola. Ah, por que uma você analisou a metade e outra você está analisando a metade? Eu poderia analisar aqui também metade, mas como temos na tabela uma parábola e temos esse triângulo inteiro, fica mais fácil analisar logo como um todo. Mais para frente vai ter exercícios que a gente vai calcular parcela por parcela, e com o passar das aulas a gente vai fixando isso. Então temos um triângulo para o momento para baixo. Então nós temos um triângulo e uma parábola. Então, se analisarmos aqui, os dois estão abaixo do eixo, logo positivo também. Depois você vai entender o porquê que eu estou separando se é positivo, se é negativo, que é o que vai entrar na nossa fórmula. Então, já sabendo disso, podemos agora ir para a nossa tabela. Porque nossa tabela, a função dela é eliminar essa integral, facilitar o cálculo eliminando essa integral. Essa é a real função da nossa tabela. Então agora que já temos as figuras correlacionadas, já sabemos que é positivo, já sabemos o que devemos ou não calcular, podemos partir para o cálculo do deslocamento. Então aqui nós vamos fazer o que? Vamos tirar nossa integral, né? Aqui vai ficar limpando mais um pouco aqui. Nós vamos encontrar o deslocamento vertical no ponto C
com a força unitária, vai ser igual. Esse aqui nós já eliminamos. Eu vou tirar esse aqui de dentro da integral, que vai ficar 1 sobre vezes a integral de VA VB ds, que é o que nós vamos jogar na tabela. Mais, vou tirar aqui também 1 sobre EI vezes a integral de MA MB ds. Bem, agora nós vamos para a tabela, ou seja, nós já vamos agora substituir, saber quem são nossos valores. Isso é igual, isso aqui continua, vezes, agora entra em parênteses, quem é nosso VA, nosso VB? Primeiro, triângulo com retângulo, triângulo rebatido para o lado direito com retângulo, nós temos essa fórmula. Esse é o sentido da nossa tabela, correlacionar nossos diagramas. No diagrama lá, que a gente separou aqui, triângulo com retângulo, nós vamos aqui na nossa tabela e vai correlacionar triângulo. Como você pode ver, esse triângulo está para baixo, mas independe, o que importa aqui é o lado que ele está rebatido para cá, o lado maior dele está para a direita, para a esquerda, inclusive, aliás, e o nosso retângulo, que também depende. Então temos aqui L, 1 sobre 2, A e alfa. Nós vamos colocar aqui, como nós temos o sinal que é positivo, então L vezes 1 sobre 2 vezes A vezes alfa, mais, que é o sinal desse outro aqui, mais, nós vamos aqui agora, que foi triângulo com retângulo também, só que o triângulo é batido para o outro lado. Então vamos ter L, 1 sobre 2, B e alfa, mais L vezes 1 sobre 2 vezes B vezes alfa, fecha parênteses, mais, dessa fórmula, 1 sobre EI vezes, agora o momento, que é MAMB. Vamos aqui para o momento, MAMB. Abre parênteses. Quem foi MAMB? MAMB foi triângulo, esse triângulo, com parábola, com essa parábola. Então nós temos aqui L, 5 sobre 12, C gama. L, 5 sobre 12 vezes C vezes gama. Então tá aqui nossa correlação da nossa fórmula. A tabela, estamos utilizando a tabela justamente para eliminar essa integral. Então agora que já substituímos nossos diagramas por dados, vamos saber quem são nossos dados agora, que nós já trouxemos do exercício anterior. Vamos aqui agora continuar aqui o deslocamento vertical em C vai ser igual a 1 sobre, quem é G? G foi dado, G foi 75 gigapascal, porém precisamos transformar para megapascal. G 75 gigapascal, precisamos multiplicar por 10 a terceira para multiplicar para megapascal. Então nós vamos ter aqui G igual a 75 vezes 10 a terceira vezes S. Quem é S? Nosso S é 134 centímetros quadrados. Precisamos transformar isso para milímetros quadrados. Então vamos multiplicar por
De centímetro para milímetro, multiplicando por 10. Mas como está ao quadrado, então vezes 10 ao quadrado. Então, 134 vezes 134 vezes 10 ao quadrado. Tudo tem que estar em milímetro e newton. Então, transformamos de gigapascal para megapascal, que é newton por milímetro quadrado, e de centímetros para milímetros quadrados, tudo em milímetros. Então agora vamos substituir os valores aqui. Abre parênteses. Quem é L? L é o vão. Agora nós temos que se ligar aqui, porque o vão que nós estamos calculando é essa parte, só daqui para aqui, daqui para aqui. Estamos analisando triângulo com retângulo. O nosso vão é 3 metros, transforma para milímetros, vai dar 3 vezes 1000, 3.000 milímetros. Então esse é o vão, que é 3.000, L, 3.000 vezes meio, que é da fórmula, vezes alfa. Quem é alfa? Vamos lá na tabela, a nossa tabela, que nós consideramos S com esse para a primeira parte. A, quem é a? Altura do triângulo. Na tabelinha mostra que é a altura do triângulo. Quem é o triângulo? Nosso triângulo é 9. 9 o que? 9 kN. Lembrando que tem que estar em newton. Então transforma 9 vezes 10 à terceira. Então 9 vezes 10 à terceira. Vezes agora alfa. Quem é alfa? Voltando aqui, altura do retângulo. Quem é a altura do retângulo? Que nós vimos lá no nosso diagrama, altura do retângulo do virtual, 0,5. Como é adimensional, não precisamos substituir. Então, vezes 0,5. Mais nosso L, o nosso segunda parte do vão, que também é 3 metros, que era 3,3, então mais 3.000, vezes meio, vezes B. Quem é B? Agora nós estamos utilizando essa forma, que é o triângulo para o outro lado, com o retângulo. B é a altura do triângulo. Aqui, como estamos analisando a segunda parte da estrutura, a altura do triângulo, menos 9. Porém, aqui que é importante você saber, o sinal não entra. Por que o sinal não entra? Porque nós já fizemos análise de sinal para saber se é positivo ou se é negativo. Então esse sinal aqui não entra. Então F continua 9 vezes 10 à terceira de kN para newton. E bem assim para o nosso retângulo, que vai ser o alfa, que é a altura do nosso retângulo. A altura do nosso retângulo é menos 0,5, porém o sinal não entra. O sinal não entra. Então, vezes 0,5. Então aqui é a parcela do cortante. Essa parcela aqui é que estamos calculando. Isso aqui, quem calculamos, é essa parcela aqui, só do cortante. E a partir do mais, nós vamos calcular a parcela do momento. Então, agora aqui, mais. Aqui agora entra a parcela do momento, que eu vou botar aqui embaixo. Mais 1 sobre aí. 1 sobre quem é o nosso E. O nosso E foi dado, está em 205 gigapascal, precisamos transformar para megapascal, então vezes 10 à terceira, então vai ser 205 vezes 10 à terceira, vezes, aqui está em centímetros, o I, o nosso I está em centímetros a quarta, precisamos transformar para, bem, o nosso EI está em centímetros a quarta, precisamos transformar para milímetros. Então, para transformar de centímetro para milímetro, multiplicamos por 10. Mas como está a quarta, então 10 a quarta. Então nós vamos ter aqui 29.213 vezes 10 a quarta.
vezes, abre parêntese, L. Quem é L? Agora aqui nesse caso, para o momento, o nosso L que estamos analisando aqui foi a parábola total e o triângulo total. Então vamos considerar o vão inteiro, que é 6. Então o vão, que é 6 metros, 6.000 vezes, na fórmula, 5/12 vezes C. Quem é C? Vamos analisar aqui no nosso triângulo, que nós pegamos esse com a parábola. C é a altura do triângulo. Quem foi nossa altura do triângulo? Se nós analisamos aqui no momento, foi o nosso momento aqui que eu não coloquei no ponto S2 e S3, que foi 1,5. Então aqui foi 1,5. Então, como é adimensional para, agora aqui é bom prestar atenção, porque a dimensão aqui não é, aqui é adimensional, botei aqui, mas está errado, e aqui é x metros, então x metros. Nós só vamos ter dimensão aqui para, em relação ao metro. Então, para o virtual, nós só vamos transformar de metro para milímetros, ou seja, vai ser 1,5 vezes 10 a terceira, porque nós não temos a dimensão de força, só de metro, só estamos transformando de metro para milímetros. Então 1,5 vezes 10 a terceira, entendeu? Vou explicar melhor quando for calcular o do real agora. Vezes o gama. Quem é o nosso gama? O nosso gama é a altura da parábola. Nós estamos aqui, ó, gama, altura da parábola. Quem foi a altura da nossa parábola? 13,5. Só que aqui nós temos, ó, quilonewton metros. Temos que transformar de quilonewton para newton e temos que transformar de metros para milímetros. Então, ó, de quilonewton para newton eu multiplico por 10 a terceira e de metros para milímetros 10 a terceira. Então, somando aqui, juntando aqui, vai ser 10 a sexta. Diferente aqui, porque aqui nós não temos unidade de força. Nós só temos unidade de metros, por isso que lá eu só multipliquei por 10 a terceira e não 10 a sexta. Então vai ser 13 vezes 13,5 vezes 10 a sexta. Essa é a parcela do momento. Vamos fazer separado aqui. Vou dar os valores aqui finais, que vai do cortante deu 0,01 343 e agora a parcela do momento e a parcela do momento deu 0,84534, 5 casas decimais. Então, somando os dois aqui, nós vamos ter 0,01343 mais 0,84534. Então, o deslocamento total, lembrando que isso é em milímetros, o deslocamento total foi de 0,85877 milímetros. Então, pessoal, esse aqui foi o deslocamento total da estrutura, deslocou 0,8 milímetros para essa carga distribuída. Só que aqui vale a pena a gente fazer um cálculo bem interessante, que é da porcentagem de deslocamento. Isso é super importante, porque vai determinar o quanto a gente vai precisar calcular
vamos poder eliminar ainda mais parcelas da nossa fórmula. Por quê? Sabemos que aqui a influência da normal foi zero. Por que foi zero? Porque nossa estrutura não teve esforço normal nenhum. Nossa estrutura usual, zero. Para o cortante, aí nós vamos saber a porcentagem da influência do cortante nessa estrutura. E do momento nós vamos saber a influência. Como? Eu vou pegar a porcentagem do normal do cortante sobre o total e a porcentagem do momento sobre o total do normal. Então, a porcentagem do normal, da influência normal, nós sabemos que foi 0%, não influenciou em nada no deslocamento. Aí nós vamos a porcentagem do cortante em relação a essa estrutura, vai ser o esforço o deslocamento da estrutura em relação do cortante sobre o total, 0,85877, e a porcentagem da influência do momento em relação a esse tipo de estrutura, que foi de 0,84534 sobre 0,85877. Ou seja, nós vamos ter 0,01343 dividido por 0,85877 vezes 100. Então tivemos aqui a porcentagem do cortante de 1,56%. Já do momento, 0,84534 dividido por 0,85877 vezes 100, 98,4. Então tivemos aqui igual a 98,4%. Isso quer dizer o que, pessoal? Tão importante quanto o cálculo do deslocamento, que era onde a gente queria chegar, que é esse aqui. Esse é o valor do nosso deslocamento vertical em C, que procuramos no exercício. Essa porcentagem também é importante, porque ele quer nos dizer o que? Que a normal não tem influência sobre esse tipo de estrutura. E a influência do cortante é tão baixa que se torna desprezível. Ou seja, para uma estrutura usual, importantíssima essa dica, pessoal. Para uma estrutura usual, que não seja treliça, nós não precisamos calcular nem normal nem cortante, quando nós não temos dados de temperatura ou dado de defeito de corte. Por quê? Porque se nós formos analisar aqui na nossa fórmula, olha, na nossa fórmula, quando se dá a temperatura, nós precisamos calcular só normal do virtual e momento do virtual. E aqui, normal do virtual para defeito de corte. Ou seja, para a estrutura usual, nós não vamos precisar calcular nem normal real, nem cortante real. Por quê? Porque esses dois não têm influência sobre a estrutura. Só quem tem influência é a parte do momento. Então, na fórmula, nós já vamos eliminar essas duas partes para a estrutura usual que não seja treliça. Entenda? Estrutura usual. Se eu não dei o dado de temperatura, como foi nesse exercício, eu não dei dado de defeito de corte, você já poderia eliminar essas duas parcelas e só ia calcular o momento. Dessa fórmula toda, nós só íamos precisar dessa parcela. Agora, se eu dei uma estrutura usual e eu dei dado de temperatura, você só vai precisar calcular normal do virtual, momento do virtual e momento do real. Então você vai precisar calcular o que? Isso aqui, isso aqui você não vai precisar calcular de cima, e aqui você vai precisar calcular os três. Mas é bem mais fácil você calcular para uma função unitária do que para uma estrutura real, mais complexa. Como essa é bem mais simples, se torna mais fácil, mas você vai pegar a estrutura muito mais complexa. Então, se você tem a noção de que a influência do cortante e a influência do normal para a estrutura usual, que não seja treliça, para esse tipo de estrutura vertical, por exemplo, horizontal, por exemplo, ou inclinada, não sendo treliça,
você não ia precisar calcular nem cortante nem normal, porque a influência dele sobre a estrutura é praticamente zero comparado ao do momento. Então você só ia considerar a parcela do momento. Então, pessoal, resumindo aqui, para finalizar, se ficou alguma dúvida, você pode deixar nos comentários. As aulas vão melhorando daqui para frente, estou fazendo de tudo para melhorar, mas é basicamente isso. Você analisar as fórmulas que você vai utilizar e jogar e encontrar o valor do deslocamento em milímetros, sabendo tentar tudo em Newton, tudo em milímetros, para encontrar nosso deslocamento em milímetros. Então, tá aí nossa primeira aula de deslocamento vertical. Com certeza vai ter algumas dúvidas que nós vamos estar resolvendo durante os próximos exercícios, no qual vai ficar mais facilitado depois desse apanhado geral que eu dei aqui. E até a próxima aula.